Imagine um jovem cercado por caos, entrando no templo em busca de respostas e saindo de lá com uma visão celestial que mudaria para sempre o destino da humanidade. O livro de Isaías não é apenas uma coletânea de profecias antigas. É um mapa do invisível, uma revelação profética que atravessa séculos, anunciando com precisão cirúrgica a chegada do Messias, a dor do servo sofredor e até mesmo a glória da ressurreição, muito antes da cruz ser erguida em Jerusalém. Você já sentiu como se estivesse cercado por trevas e incertezas? Isaías também viu seu mundo desmoronar, mas em meio ao colapso de um reino, ele ouviu a palavra viva, recebeu um chamado divino e se tornou a voz de Deus quando ninguém mais queria escutar. O mais impressionante, ele anunciou o Evangelho antes do Evangelho. Falou de Emanuel, o Deus conosco, com detalhes que só poderiam vir do céu. Ele enxergou na escuridão de sua geração a luz que brilhou nas trevas, o príncipe da paz, a cruz antes da cruz. Neste vídeo, você vai descobrir por que Isaías é considerado o profeta mais enigmático e como suas visões ainda ecoam como esperança viva para quem hoje precisa de uma direção espiritual. Então, se essa mensagem tocar o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e venha com a gente nessa jornada profética. Porque às vezes a resposta que procuramos está em uma profecia antiga esperando ser compreendida. A morte do rei Uzias não foi apenas o fim de um reinado, foi o colapso de uma era. Durante décadas, Judá viveu sob uma falsa sensação de segurança. Mas bastou um suspiro da morte real para que o povo percebesse a fragilidade de sua fé e das suas estruturas. Jerusalém tremeu, e junto com seus muros, tremeu o coração de Isaías, ainda jovem, mas já sensível à decadência ao seu redor. Era o prenúncio do juízo, mas também o cenário perfeito para a revelação profética. A política se tornou um jogo de máscaras, e os líderes espirituais estavam mais preocupados com status do que com o arrependimento do povo. Isaías via a justiça ser negociada nos tribunais, enquanto os pobres eram oprimidos. Ele não gritava ainda, mas em silêncio carregava um peso, a dor de quem assiste uma nação esquecer seu Deus. Era o início daquilo que chamamos de luz nas trevas. Quando tudo parece ruir, Deus prepara algo novo. O povo já não ouvia. A adoração era de aparência. Os sacrifícios, vazios. A palavra viva parecia sufocada por tradições humanas. Isaías caminhava por Jerusalém como quem sente o chão rachando sob os pés. E ainda assim, algo dentro dele o impelia a esperar. Porque quando o trono da terra se torna vazio, é sinal de que o céu está prestes a se manifestar. Era o tempo perfeito para um chamado divino. Essa sensação de colapso, você conhece? Quando tudo que parecia estável começa a ruir. Às vezes, Deus permite o caos não para nos destruir, mas para revelar aonde realmente estamos firmados. Assim como Isaías, muitos de nós somos despertados espiritualmente só quando o chão nos falta. E então, somos levados a olhar para cima. O colapso de Judá não era só político, era espiritual. Eles tinham perdido a visão do Emanuel, do Deus presente, e se entregaram à idolatria, ao medo e à autopreservação. Isaías foi testemunha disso. Ele viu a glória se afastar do templo, mas também viu que o príncipe da paz estava prestes a se revelar em meio à poeira do desespero. Essa é a lição do primeiro ato da história. Deus não abandona sua promessa. Quando tudo parece perdido, ele levanta profetas, homens e mulheres sensíveis à dor e dispostos a ouvir o que o céu tem a dizer. Isaías era esse homem, e sua jornada com Deus estava prestes a começar, não com glória, mas com uma visão celestial que mudaria tudo. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías entrou no templo, talvez buscando consolo, talvez apenas por costume. Mas ali, no silêncio quebrado pela dor de uma nação, os céus se abriram.
Ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele, serafins voavam, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Era uma visão celestial, tão intensa que fez tremer os alicerces do lugar. Isaías caiu em si. Na presença absoluta da santidade, ele enxergou sua impureza. Ai de mim, gritou. Não era mais um espectador do caos. Agora ele via o caos dentro de si. Seus lábios, sua alma, sua geração, tudo impuro diante da glória que agora resplandecia diante dele. E então, um dos serafins voou até ele, trazendo um carvão vivo do altar. Tocou sua boca e disse: Tua culpa foi removida, teu pecado foi perdoado. Foi ali, purificado pelo fogo do altar, que Isaías ouviu a pergunta mais profunda que o céu pode fazer: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta não saiu da razão, mas do espírito quebrantado. Ele não perguntou para onde, nem por quê. Apenas disse: Eis-me aqui, envia-me. Esse foi o chamado divino. Um chamado que não exigia currículo, mas entrega. Um chamado que continua ecoando até hoje, buscando corações dispostos. É assim que Deus levanta profetas, não com títulos, mas com lágrimas. Não com métodos, mas com experiências reais de redenção. O mesmo Isaías que via o mundo desmoronar, agora via o trono intacto. O Rei Eterno jamais deixara de reinar. E essa visão mudou tudo. Ele passou de espectador a instrumento, de ferido a mensageiro de cura, de impuro a portador da palavra viva. Quantas vezes nós também só descobrimos nosso propósito quando somos confrontados com a glória de Deus? O sacrifício começa na alma, quando reconhecemos nossa falência e aceitamos ser tocados pelo fogo do céu. Isaías não foi escolhido porque era forte. Ele foi chamado porque se rendeu, e é nessa rendição que nasce o verdadeiro ministério. Essa experiência não foi só para Isaías, ela é um espelho. Cada um de nós, ao se deparar com a santidade de Deus, também precisa tomar uma decisão: fugir ou responder. O templo pode ser seu quarto, sua dor, sua oração mais sincera. E a voz de Deus continua perguntando: quem há de ir por nós? Você pode ser a resposta. Depois da visão celestial, Isaías recebe sua primeira missão. Mas não é o tipo de tarefa que qualquer um aceitaria com entusiasmo. Deus o envia para pregar, sabendo que o povo não vai ouvir. Torne insensível o coração deste povo, disse o Senhor. Em outras palavras, Isaías seria uma voz clamando ao vento. Uma voz de advertência em meio à surdez espiritual. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Porque quando o chamado divino vem do trono, a obediência é mais importante que os resultados. Isaías sabia que não seria aplaudido, seria rejeitado, ignorado, chamado de fanático. Ainda assim, ele saiu pelo caminho estreito da fidelidade. O juízo estava vindo, e alguém precisava tocar a trombeta, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Essa é a dor de todo profeta: ser fiel a uma mensagem que o mundo prefere ignorar. Isaías passou a viver entre a angústia da rejeição e a esperança de que alguém, talvez um só, acordasse da letargia espiritual. E você, já se sentiu assim? Tentando alertar alguém que simplesmente não quer escutar? Tentando viver em santidade numa cultura que celebra o pecado? Isaías entende você. Ele conheceu o fardo de falar por Deus num tempo de corações endurecidos. Mas também descobriu algo precioso. Quando você fala por Deus, mesmo que os ouvidos estejam fechados, a palavra viva continua ecoando no mundo espiritual. Isaías não foi chamado para resultados visíveis, ele foi chamado para a fidelidade. Essa é uma lição que muda nossa caminhada. Nem sempre veremos frutos imediatos, mas isso não significa que não estamos sendo usados. O próprio Messias, séculos depois, viveria o mesmo padrão: rejeitado, desprezado, mas jamais desviado de sua missão. Isaías viveu isso primeiro.
Foi uma profecia cumprida não só em palavras, mas em sua própria trajetória. A missão de Isaías parecia impossível, mas carregava um mistério. Cada palavra que ele lançava era uma semente eterna. Talvez não germinasse ali, mas o tempo e Deus faria com que crescesse. Assim é a revelação profética. Ela não busca a aprovação dos homens, mas a realização da vontade do céu. E mesmo quando a mensagem parece cair em solo seco, o Espírito continua soprando sobre ela. Essa fase da história de Isaías nos ensina que ser voz de Deus não é sobre convencer, mas sobre permanecer. É sobre pregar mesmo sem aplauso, caminhar mesmo sem companhia, crer mesmo em meio à rejeição. E assim, Isaías se torna um espelho da nossa própria jornada espiritual. Uma história de fé que resiste, de verdade que confronta e de esperança que persiste. Em meio à tensão política, alianças perigosas e o avanço de exércitos inimigos, Isaías se levanta mais uma vez. O rei Acaz, tomado pelo medo, hesita entre confiar em Deus ou buscar ajuda humana. É nesse cenário que Deus fala por meio do profeta, pede um sinal. Mas o rei recusa, não por humildade, mas por incredulidade. Então Isaías anuncia uma revelação profética que chocaria os céus e a terra. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Era uma profecia impossível. Uma virgem grávida? Um Deus que caminha entre os homens? O povo riu. O rei ignorou. Mas Isaías sabia. Essa palavra não vinha da lógica, mas do Espírito. Ele estava profetizando o nascimento do Messias, o Emanuel, muito antes que alguém pudesse imaginar o que isso realmente significava. Era a luz nas trevas, anunciada séculos antes da estrela de Belém brilhar. E como reagir quando Deus promete algo que parece absurdo? Quantas vezes também recebemos palavras que desafiam nossa razão? Isaías ensina: fé não é entender, é confiar. Mesmo sem ver, mesmo sem aplausos, ele permaneceu firme. E essa firmeza revela um princípio eterno. Quando Deus fala, ele cumpre. Pode demorar, pode parecer inalcançável, mas sua promessa jamais falha. O sinal da Virgem não era apenas um aviso, era um plano de redenção sendo anunciado com antecedência divina. Isaías viu algo que muitos profetas não viram: Deus se tornando homem, vindo até nós, não em glória, mas em vulnerabilidade. Ele profetizou o evangelho antecipado, mesmo sem entender todos os detalhes. E isso o tornou um dos maiores mensageiros da história. Hoje essa profecia ainda fala. O nome Emanuel nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está conosco. Não distante, não indiferente conosco. E se Isaías creu nisso em meio à guerra e ao ceticismo, nós também podemos crer em nossas batalhas pessoais. Porque a mesma voz que disse, a Virgem conceberá, continua nos dizendo, não temas, eu sou contigo. Assim, mesmo rejeitado, Isaías permaneceu proclamando a palavra viva. Ele plantou no deserto uma esperança que atravessaria os séculos. E aquela criança anunciada, o príncipe da paz, já estava a caminho, mesmo que ninguém cresce, porque Deus não depende da aceitação humana para cumprir sua vontade. Ele apenas precisa de um profeta que diga, assim diz o Senhor. Com o passar do tempo, Isaías percebe que seu ministério não seria apenas difícil, seria doloroso. O povo que antes o ouvia com curiosidade agora o evita. Seus amigos se afastam, os líderes o ignoram e muitos o chamam de perturbador da paz. Ele se torna o profeta da dor, aquele que carrega nos ombros não só a mensagem do céu, mas o peso da rejeição. E mesmo assim, ele segue, porque quando Deus planta uma chama, nem o desprezo humano consegue apagar. Isaías não era um homem frio, sentia tudo. Cada palavra rejeitada era uma ferida em seu coração. Mas ele entendia que fé em meio à rejeição é o que transforma uma missão em testemunho eterno.
Enquanto o povo pedia palavras suaves, ele continuava pregando o juízo e a esperança. Enquanto os líderes buscavam alianças com nações pagãs, Isaías insistia: confiai no Senhor. E por isso, sofreu. É nesse lugar de rejeição que o ministério de Isaías se aprofunda. Ele não apenas entrega mensagens, ele as vive. O sacrifício não está mais só nas palavras, está na alma. E isso o conecta com algo maior. Ele começa a ver, ainda em sombras, o caminho do servo sofredor. O Messias que viria não seria recebido com honra, mas com escárnio. E Isaías, sem saber, estava antecipando isso, com sua própria dor. Se você já tentou ser fiel a Deus e foi mal interpretado, se já tentou fazer o certo e foi ridicularizado, você entende Isaías. Porque ser porta-voz da verdade em um mundo que prefere mentiras é pagar um preço. Mas é também carregar um tesouro, a certeza de estar caminhando com o céu, mesmo que o mundo inteiro caminhe na direção oposta. Isaías começa a se tornar sinal vivo. Não apenas fala sobre Deus. Ele se torna uma encarnação da mensagem. Sua vida vira uma profecia cumprida, uma antecipação do que viria. E mesmo sem aplausos ele continua, porque a fidelidade é a recompensa dos profetas. E mesmo quando ninguém entende, Deus vê, Deus sustenta, Deus honra. Essa fase do ministério de Isaías nos lembra que o chamado verdadeiro nem sempre traz glória imediata. Às vezes, traz lágrimas, mas são lágrimas que regam sementes eternas. Isaías segue, com os olhos no trono e os pés no chão, sozinho entre os homens, mas acompanhado pelos céus. E é nesse silêncio entre a dor e a esperança que ele começa a enxergar o servo sofredor com mais clareza. Isaías começa a ter visões que o deixam em silêncio. Ele vê alguém diferente de tudo o que esperava. Não é um rei com espada, nem um libertador militar. É um homem desprezado, sem aparência, sem glória. Ele carrega dores, é traspassado, ferido, silencioso como um cordeiro. Isaías treme. Ele está vendo o servo sofredor e ainda não sabe, mas está olhando para o Messias, séculos antes da cruz. É como se a eternidade invadisse o presente. Isaías descreve detalhes que só seriam compreendidos muito tempo depois. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa é a cruz antes da cruz, a revelação profética mais profunda de todo o Antigo Testamento. Ele não sabia o nome de Jesus, mas via sua essência, e isso mudou tudo. O servo não luta com armas, mas com amor. Não vence com força, mas com entrega. Seu sofrimento não é derrota, é redenção. Isaías começa a entender que o plano de Deus não é apenas julgar, é curar. E essa cura virá através da dor de um inocente. Como aceitar isso? Como pregar isso a um povo que espera glória? Ainda assim, Isaías escreve, com lágrimas, mas também com fé. Essa parte do livro é um convite à contemplação, um espelho da graça futura. Quantas vezes procuramos Deus nos altos montes e Ele está em um servo ferido? Quantas vezes buscamos milagres e Ele se revela em cicatrizes? Isaías viu o improvável, a força de Deus na fraqueza humana, a glória do céu vestida de carne, e anunciou o evangelho antecipado, ainda que poucos entendessem. Na figura do servo, vemos o coração de Deus exposto. Ele não se esconde da dor, ele a carrega. E ao ver essa imagem, Isaías começa a entender sua própria dor. Ela não era em vão, era uma ponte para sentir o que o Messias sentiria. Ele estava sendo preparado para anunciar não apenas mensagens, mas o próprio Cristo. E isso dava propósito até para suas feridas. Se você já chorou sem entender, se já sofreu por ser fiel, olhe para o servo. Ele também foi rejeitado, também foi mal compreendido, mas foi através dele que a vida veio. Isaías enxergou isso no meio do deserto espiritual. E agora, sua missão ganhava novo fôlego, anunciar um Salvador que venceria não pela força,
mas pelo sacrifício, e que abriria caminho para a ressurreição. Depois de ver o servo ser esmagado, Isaías contempla o impossível. Aquele que estava morto, vive. Ele vê a ressurreição antes dela existir como conceito. O profeta percebe que o sofrimento não foi o fim, mas a semente de uma nova era. Depois de ter dado a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. É o milagre depois do sacrifício, a luz nas trevas, rompendo de forma gloriosa. Essa visão quebra toda a lógica humana. Como pode um servo ferido se tornar vencedor? Como pode a morte gerar vida? Isaías começa a entender que o plano de Deus não é apenas salvar, é transformar. A redenção do mundo viria através de um caminho paradoxal. Fraqueza que se torna força, dor que se torna cura, cruz que se torna trono. E o centro de tudo é o Messias ressuscitado. A imagem é viva. Isaías vê um homem que não apenas volta à vida, mas agora carrega uma multidão com ele. Ele vê o fruto do sacrifício, povos sendo justificados, pecadores sendo restaurados. O servo não é só um mártir, ele é um rei glorificado, uma ponte eterna entre o céu e a terra. E nesse instante, Isaías percebe: a morte não venceu, a esperança triunfou. O evangelho antecipado começa a pulsar mais forte em suas visões. Quantas vezes achamos que tudo terminou, quando na verdade Deus está prestes a iniciar algo novo? Assim como Isaías viu vida após a morte, nós também podemos crer que nenhum sofrimento é final quando Deus está no centro. Essa profecia cumprida nos ensina que, mesmo quando tudo parece enterrado, o céu pode soprar vida sobre o impossível. Isaías não compreendia totalmente o que via, mas sentia. A certeza de que o plano de Deus envolvia muito mais que dor. Havia um propósito eterno. A cruz, que ele ainda não conhecia, apontava para um vazio que seria vencido, uma sepultura que se tornaria jardim. E isso o levou a continuar escrevendo, mesmo sem ver tudo acontecer. Porque quando se vê com os olhos do Espírito, a fé se torna visão. A ressurreição é a resposta divina para o silêncio da morte. Isaías viu isso e nunca mais foi o mesmo. Ele entendeu que o servo sofredor não era uma tragédia, era o início de uma nova criação. E isso nos convida a perguntar: o que Deus pode estar ressuscitando em nossa vida hoje? Que áreas mortas Ele deseja tocar com sua glória? Isaías viu. Agora é nossa vez de crer. Com os olhos lavados pelas visões que recebeu, Isaías começa a conectar os pontos. Cada imagem, cada palavra, cada lágrima, tudo apontava para uma única figura, o Messias, o menino chamado Emanuel, o servo sofredor, o ressuscitado, todos eram um só. Era como se Deus estivesse escrevendo por meio dele o evangelho antecipado. Isaías percebe que não falava apenas para seu tempo, falava para toda a eternidade. O impacto é profundo. Ele vê que sua missão não era apenas alertar sobre o juízo, mas preparar o mundo para a chegada da maior esperança. O príncipe da paz viria, não com exércitos, mas com misericórdia. A cruz, ainda invisível no horizonte, já projetava sua sombra nos pergaminhos do profeta. E mesmo sem saber os detalhes, Isaías entendia que estava tocando no centro do plano divino. É fascinante pensar que séculos antes do nascimento de Jesus, alguém já narrava sua vinda com tanta precisão. Os sinais, as dores, a redenção, tudo já estava revelado, costurado com palavras de fogo e compaixão. Isaías foi como um pintor celestial, retratando o invisível com a tinta da fé. Ele ouviu a palavra viva antes que ela se tornasse carne. Isso fez dele não apenas um profeta, mas um evangelista do futuro. Se você já duvidou do amor de Deus, olhe para Isaías. Ele mostra que Deus sempre teve um plano, sempre pensou em nós. Desde os tempos antigos, já preparava o sacrifício, já traçava o caminho da redenção. Nada foi improvisado, tudo foi profetizado.
E Isaías, fiel ao seu chamado, foi à boca do céu quando a terra ainda estava cega. Hoje, nós temos a vantagem de olhar para trás e ver a profecia cumprida. O que Isaías viu em visões, nós vemos em Jesus. Mas isso só aumenta a nossa responsabilidade. Se ele creu sem ver, quanto mais devemos nós crer que já vemos. O evangelho anunciado por Isaías é uma ponte entre o passado e o presente, entre a promessa e o cumprimento, entre o coração de Deus e o nosso. Isaías nos convida a enxergar a Bíblia como um todo coeso. Não são histórias soltas, mas uma única história, a história da salvação. Tudo aponta para Cristo, desde o templo cheio de fumaça até a figura do servo ferido. Tudo ecoa o mesmo nome, Jesus. E essa revelação é viva, atual, urgente, porque se tudo aponta para Ele, então toda a nossa vida também deve apontar. Depois de tanta dor, visões intensas e rejeição, Isaías começa a contemplar uma nova paisagem espiritual. Ele vê campos onde antes havia deserto, corações restaurados onde antes havia cinzas. O mesmo profeta que anunciou o juízo agora proclama cura. Ele ouve do céu palavras que soam como bálsamo. O Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar boas novas aos quebrantados. A esperança estava voltando, não como um sentimento, mas como uma promessa viva. O Messias, aquele que Isaías já havia visto em dor, agora aparece como o restaurador. Ele não vem só para salvar do pecado, mas para sarar traumas, reconstruir ruínas, devolver identidade. Isaías descreve um tempo onde o favor de Deus seria visível, um ano aceitável, onde os enlutados receberiam coroa em vez de cinzas. Era mais do que poesia. Era a promessa de Deus entrando no cotidiano. Essa é uma das mensagens mais poderosas do livro de Isaías. Depois do luto, vem o riso. Depois da cruz, vem a vida. O evangelho antecipado continua sendo revelado em cada linha, apontando para um Cristo que não apenas perdoa, mas transforma. Isaías vê os que choravam agora edificando cidades, os rejeitados se tornando sacerdotes, os cativos celebrando liberdade. É o Messias restaurador, o príncipe da paz, em plena ação. Você já se sentiu quebrado? Como se sua história estivesse marcada apenas pela dor? Isaías está aqui para dizer que há esperança, que há redenção para quem crê, que Deus não termina sua obra em meio ao sofrimento. Ele continua, Ele refaz, Ele ressuscita sonhos. Essa palavra atravessa séculos para encontrar você hoje, porque o mesmo Espírito que ungiu Isaías é o que cura corações até agora. O mais impressionante é que Jesus leu exatamente essa profecia quando começou seu ministério na terra. No templo, ele abriu o rolo e declarou: "Hoje se cumpriu esta escritura." Aquelas palavras que Isaías ouviu no meio da dor estavam se tornando realidade. Era a profecia cumprida diante dos olhos humanos. Era a luz finalmente nascendo depois da longa noite. Essa fase da jornada de Isaías mostra que o fim nunca é o fim com Deus, que o vale de ossos secos pode florescer, que até os profetas da dor são também mensageiros da alegria. Isaías começa a ver o que antes parecia impossível: uma geração restaurada, uma terra renovada, um povo cheio de vida. E o centro de tudo isso é Ele, o Messias, a esperança renascente. No fim de sua missão, Isaías compreende algo maior do que ele mesmo. Sua vida, suas palavras, suas visões não pertencem apenas ao seu tempo. Deus estava escrevendo um legado eterno. Cada linha registrada, cada revelação profética, era um mapa espiritual que guiaria gerações até o Messias. Isaías não foi apenas um homem do passado. Ele se tornou um eco do céu que ainda ressoa no presente. Ele percebe que seu chamado não termina com sua morte. Seu livro é uma palavra viva, repleta de promessas de Deus, de advertência e consolo.
Isaías viu o futuro, tocou no invisível e deixou registrado o caminho para que, quando a plenitude dos tempos chegasse, ninguém se perdesse. Seus escritos seriam citados por Jesus, pelos apóstolos, pelos mártires, seriam lidos em prisões, púlpitos, quartos silenciosos, até hoje. Você consegue imaginar o impacto disso? Um jovem que começou vendo o colapso de um reino termina sua jornada como guardião de um dos maiores tesouros da fé. Isaías não apenas anunciou o evangelho antecipado, ele se tornou parte dele. Ele profetizou o nascimento, a morte, a ressurreição e o reinado eterno de Jesus, com uma clareza que até os estudiosos modernos ainda tentam absorver. É por isso que Isaías continua atual, porque sua voz fala com quem sofre, com quem busca, com quem se sente esquecido. Ele nos ensina que fé em meio à rejeição vale a pena, que o sacrifício não é o fim e que a fidelidade gera frutos que nem sempre veremos de imediato. Mas o céu vê, o céu honra e o céu se manifesta onde há entrega verdadeira. O legado profético de Isaías é mais do que um texto sagrado, é um convite à continuidade. A cada geração, Deus levanta novos Isaías, vozes dispostas a se posicionar, mesmo quando tudo parece contra. E essa pode ser sua missão hoje, levar adiante a chama da revelação, continuar anunciando que Emanuel, o Deus conosco, ainda está entre nós. Assim, Isaías termina seu ministério com a certeza de que o que Deus começou, Ele mesmo concluirá. Que o príncipe da paz reinará, que a cruz não foi o fim e a restauração é apenas o começo. Sua voz atravessa os séculos dizendo: creia, confie, espere, porque a promessa permanece. E nesse eco eterno, somos chamados a continuar a história. Isaías não era apenas um profeta do passado. Ele foi uma janela aberta para o futuro. Um homem comum, com um coração sensível, que ousou dizer: eis-me aqui, mesmo sem saber onde isso o levaria. Ele viu a dor, o juízo, o silêncio, mas também viu o Messias, a cruz, a ressurreição, a redenção e a glória que viria depois. A pergunta que fica agora é: e você? Você está ouvindo o chamado de Deus no meio do caos? Tem confiado nas promessas mesmo quando tudo parece desmoronar? Tem coragem de dizer: eis-me aqui, mesmo sem garantias? A jornada de Isaías é um espelho. Cada um de nós, em algum momento, é confrontado com o fogo do altar, com o peso da missão, com o silêncio das multidões e com a esperança que insiste em renascer. O mesmo Deus que falou com Isaías quer falar com você, através da palavra viva, da oração, da entrega sincera. Então hoje, talvez seja o momento de você voltar os olhos para o alto. Talvez este seja o tempo de deixar a fé renascer dentro de você. Talvez a visão que Isaías teve esteja esperando para se cumprir também em sua história. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios de fé, reflexão e transformação. A jornada continua e você faz parte dela.